Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos gratos a Deus por mais um dia na presença de Deus. Nós vamos trazer alguma síntese aqui das lições bíblicas. Desta vez nós estamos na lição de número 12, tá certo? E eu quero convidar você para junto nós estarmos nesta aula, que será domingo, dia 24 de março. E eu gostaria que você aí acompanhasse nessa pequena síntese que nós estaremos trazendo aqui para os nossos amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Tempo Central. O tema da lição 12 é o papel da pregação no culto. O texto áureo é assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Verdade prática. A palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura diária você vai acompanhar com o seu professor aí na sua sala de aula da sua congregação. Vamos para a introdução. A introdução diz assim: nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Neste aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecida: revelar Deus e educar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos, tá certo? Então, esta introdução aqui, ela tem uma importância para também ser aplicado à lição bíblica, porque ela nos dá uma visão panorâmica de tudo aquilo que vai ser ministrado em sala de aula, certo? Esta lição, a introdução está dizendo que nesta lição nós veremos a importância da pregação bíblica. Então tem alguns aspectos do ministério da palavra. Qual é a importância? Qual é o aspecto importante do ministério da palavra? São dois, pelo menos. Primeiro, revelar Deus e educar a igreja. Revelar Deus e educar a igreja. Tá certo? Por isso que o ministério da palavra é importante. Porque, primeiro, revela Deus. Segundo, vai educar ou ensinar a igreja. Muito bem. E ao final precisamos saber que a natureza da pregação precisa ser também bíblica e cristocêntrica. O primeiro ponto vai falar sobre o ministério da palavra e seu propósito. Primeiro, a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar as pessoas. Vou repetir, o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Ou seja, a palavra pregada pelos grandes pregadores, ou por qualquer pregador, ela tem uma direção só. Qual é? Revelar Deus às pessoas. Não é revelar o pregador para as pessoas. Mostrar a pessoa do pregador. Não é revelar o quão bom é esse pregador. Não é trazer fama ao pregador. Se uma pregação exaltar mais o pregador do que o Deus do pregador, está errado.
A pregação ela deve revelar que é grande, não um pregador grande. A pregação tem que revelar que Deus é o mais importante e não que o tal pregador foi o mais importante. Glória a Deus. Continuando, frequentemente as escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. O verbo grego kerissou, traduzido como proclamar, usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Olha aí. Se o ministério, o propósito do ministério da palavra está no fato de revelar Deus, é porque Deus se revela através da escritura, através da pregação. Deus se revela através de algumas maneiras. Existem a revelação geral e a revelação especial. Dentro da revelação geral, Deus se revela através da natureza. Na revelação especial, Deus se revela, além de Jesus Cristo, Deus se revela também através da pregação, da palavra de Deus, da escritura sagrada e da escritura pregada. Glória a Deus. Então vamos lá. Então, o aspecto da pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. De revelar Deus às pessoas. E trazer o conhecimento de Deus. Olha aí. Nós vemos o caso emblemático de Lídia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. Quem foi que abriu o coração de Lídia enquanto Paulo pregava? Foi Deus. Não foi o pregador que abriu o coração daquela mulher. Foi o próprio Deus. Olha aí, através da pregação, os corações endurecidos, os corações petrificados, os corações enegrecidos, eles serão quebrados, iluminados pela palavra de Deus, pela palavra pregada. Então a pregação foi um instrumento que Deus usou para revelar aquela mulher, para Deus se revelar àquela mulher. E o resultado foi a conversão. Ou seja, quando a pregação produz o seu resultado original, que é de revelar Deus às pessoas, então o que é que acontece? Consequentemente, acontece conversões. E o que é que a Bíblia diz? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de ser salvo. Ou seja, pela pregação da palavra de Deus. Veja quanto é importante esse ministério da pregação. Então Deus é glorificado através da revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Certo? E terceiro subponto, a pregação com instrução. Olha aí, é o nosso manual, a palavra de Deus, né? As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho. Ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo fato. Virar aqui a página. De que o ministério de Jesus tem um ensino como um dos fundamentos. E percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava aos seus discípulos. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Com tudo isso, mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade. Certo? Veja aí a importância do ministério do ensino.
nem todos estão aptos para pregar a palavra de Deus. Por que que nem todos estão aptos? Todos devem pregar a palavra de Deus, mas nem todos estão aptos, porque precisa de gastar tempo para dedicar-se à pregação. Dedicar-se à pregação que eu falo aqui não é subir nos púlpitos e pegar o microfone e pregar, é dedicar tempo antes da pregação, ou seja, é dedicar tempo a você aprender a pregar, aprender das Escrituras, meditar nas Escrituras, conhecer as Escrituras, conhecer o Deus das Escrituras, para você poder falar alguma coisa de proveito em cima do púlpito. Ninguém sobe em cima de um púlpito sem ter o conhecimento da palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, que nós vemos hoje muitos pregadores, mas com pouco conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque querem ser pregador, mas não querem aprender a pregar, não querem aprender a ensinar. Tá certo? Você precisa aprender a pregar primeiro, a ensinar primeiro, a praticar a palavra de Deus. Só então você ter essa possibilidade de você pregar a palavra de Deus. Tá certo? Então Paulo ele exortou todos aqueles que anseiam o ministério da pregação, tem que gastar tempo em aprender as Escrituras, em ler as Escrituras, gastar horas meditando nela, para que você venha obter êxito na pregação da palavra de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande ser pregador do Evangelho. Paulo fala até a Timóteo, olha, que maneje bem a palavra da verdade. Como obreiro que maneje bem. O que é manejar? Manejar é guiar. Manejar é dirigir. Que maneje bem é conduzir a palavra de Deus. Certo? Segundo ponto. O ministério da palavra e sua importância. Vamos lá para a importância da palavra de Deus. A edificação da igreja. A palavra tem a importância, a função de edificar a igreja. Olha aí, a palavra tem a importante função de edificar a igreja. Certo? Essa é a função. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio. Olha, ó. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que é exorta e consola. Às vezes isso pode vir em um tom de elogio ou em uma forte repreensão. O termo grego paraklesis, traduzido exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Certo? Se você vai exortar alguém, você deve ter em mente de que esta palavra exortar significa consolar também. Ou em outras palavras, ajudar, tá certo? Não é passar a mão por cima do pecado alheio, é ajudar essa pessoa a ter um entendimento de que ela precisa arrepender-se, precisa amar o próximo, precisa viver uma vida de santidade. Com isso, essa pessoa ela vai, aos poucos, tomando o rumo certo, dentro dos padrões bíblicos da palavra de Deus. Vamos lá. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persiste em ler, ensinar a palavra e exortar. Paulo diz para Timóteo, persiste em ler. Olha aí, a primeira coisa que vem aqui não é persistir em ensinar, não é persistir em exortar, é persistir em ler. Será que Paulo falou de propósito isso, hein? Ele diz, persiste primeiro em ler. Por que Paulo não usou logo a expressão persiste em ensinar? Ele colocou em ordem cronológica aqui. Primeiro vem a leitura. Depois vem o ensinamento. Primeiro vem o aprendizado, que é a leitura. Depois vem o ensinamento. Tá certo? Lucas, primeiro, destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. Então, o ministério da palavra é um instrumento de exortação e edificação. Vamos lá.
Formação de valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo. Uma visão que seja diferente a da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por disseminada. Certo? Então a pregação da palavra de Deus precisa produzir em nós formação de valores. Por que precisa produzir em nós formações de valores? Por que é necessário produzir formações de valores em nós? Porque a cultura em que nós estamos vivendo hoje, ela é hostil, ela é sagaz, ela penetra sorrateiramente, trazendo mundanismo, condenado e condenando muitos cristãos que estão perdendo os valores morais e éticos cristãos, perdendo para a cultura mundana e hostil que este mundo secular está oferecendo. Então a pregação vem trazendo para nós uma visão de como nós podemos nos comportar diante dessa cultura pagã que o mundo como um todo ele quer introduzir muitas vezes dentro da igreja. Tá certo? Então nós temos que ser capazes de resistir à inversão de valores. O que é que a cultura traz? Inversão de valores. Inversão de valores no meio da família, no meio da sociedade e até nas leis. E a igreja precisa ter o cuidado e os pregadores precisam ter essa capacidade de ler, exortar e ensinar. Vamos lá. Resistindo diante de uma cultura sem Deus, Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa porque o viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Olha aí. A cultura influenciou. A cultura sem Deus influenciou, atingindo negativamente as pessoas que andavam com Jesus na época. E Jesus chamou de geração perversa. Geração perversa, geração incrédula. Por quê? A cultura sem Deus, ela faz isso. Ela faz com que o homem fique incrédulo quanto ao poder e à existência de Deus. Fique incrédulo quanto à salvação, não crê na salvação. E fique incrédulo quanto aos milagres que Jesus opera nos dias de hoje. E assim também Paulo escreveu que Dimas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Certo? Por que muitos pregadores caem da graça? Porque a geração que nós estamos vivendo, a cultura que nós estamos vendo no mundo hoje, é uma cultura perversa, é uma cultura demoníaca, é uma cultura que vem sorrateiramente enganando, condenando os cristãos, condenando as práticas habituais contido na Bíblia Sagrada, a nossa fé, o amor ao próximo, a comunhão, a santificação. Ela vem querendo deturpar essas verdades bíblicas. É por isso que muitos caem da graça, porque se deixam levar pelo presente século. E para encerrar aqui, para o terceiro ponto, lembrando que isso é só uma síntese, só um resumo, mas a aula será dada domingo, dia 24. O ministério da palavra e sua fundamentação deve ser cristocêntrico. Segundo, deve ser bíblico. Nunca uma pregação ela deve fugir do seu propósito. Que primeiro, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, Cristo tem que estar no centro da pregação. Tem que exaltar Cristo, certo?
A Bíblia diz que descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Não tem essa história de estar inventando piadas em cima de púlpitos, inventando história, muitas vezes histórias mentirosas, que não são verdades, para querer incrementar a arte da pregação, porque pregação é uma arte, mas quem prega não é artista, quem prega é profeta. Glória a Deus. A pregação ela deve ser cristocêntrica, por quê? Porque o alvo de tudo é Cristo. Cristo deve estar no centro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela faz referência a Cristo. Então não tem nada de colocar um personagem bíblico no centro da pregação. Nem Moisés, nem Abraão, nem os discípulos, nem Paulo, mas sim Cristo deve ser o centro. Então por que que Filipe ele teve êxito na sua pregação? Porque ele pregava quem? Ele pregava a Cristo. Vamos lá. Cristo é o centro da Bíblia, Lucas 24, 27. O centro da mensagem dos profetas, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Quando alguém falava de Apolo, sabia que Apolo era homem de Deus, mas acima de tudo, o que esse Apolo, homem de Deus, ele fazia era mostrar Cristo. Você pode ser um homem de Deus, você pode ser conhecido e pode ser reconhecido, mas acima disso aí, você deve colocar Cristo. Tá certo? Segunda pregação, ela deve ser bíblica. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, da maioria das vezes, não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com verniz de pregação. Olha aí, meus irmãos. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, isso é inaceitável. Pregações de autoajuda, ou seja, não se fala mais em santificação. Não se fala mais de combater o pecado. Não se fala mais, muito difícil pregações hoje falar sobre arrebatamento da igreja. Exortando os irmãos a viver uma vida de união uns com os outros. Hoje o que se tem é mensagens de vitória, mensagens de superação, mensagem para massagear o ego das pessoas. Tá certo? Esse tipo de mensagem é atraente. Ó, diz aqui, ó. Esse tipo de mensagem é atraente. Consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Você quer ser um pregador famoso, reconhecido? Começa a pregar nas redes sociais, massageando o ego das pessoas, dizendo que as pessoas vão ser vencedores independente de qualquer circunstância. Mas você quer ser perseguido? Começa a pregar contra o pecado nas redes sociais, para ver se você vai conseguir seguidores. Dificilmente isso vai acontecer. Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, forma ou modo de exibir a matemática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmo. Olha aí, meus irmãos. Vou ler aqui a conclusão para encerrar. Após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuína, bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino de Deus por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Então pregue a tempo e a fora de tempo, mas pregue Cristo como centro da sua mensagem, e a mensagem deve ser bíblica, não uma mensagem que venha transmitir para o povo uma falsa sensação de santidade, uma falsa sensação de vitória,
uma falsa sensação de uma mensagem bíblica, tá certo? Primeiro, a mensagem ela deve produzir em nós arrependimento. A mensagem deve produzir em nós conhecimento de Deus e a mensagem deve produzir em nós avivamento contínuo, tá certo? Essa foi a nosso resumo do que vai ser falado na lição do próximo domingo. Que Deus em Cristo abençoe a todos e eu digo amém.